Elias Soares não conhece a Deus e eu posso provar. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de análises do debate que fiz no Vejam Só com Elias Soares a respeito de Apocalipse 6, verso 9. E o Elias Soares, quando confrontado com a implicação de que a sua crença diabólica e pagã tinha por implicação que se a alma é imortal, Jesus Cristo como alma imortal sequer morreu. E morreu por quem não iria morrer, porque essas pessoas por quem ele supostamente morreu, mas não morreu, também são imortais na sua alma imortal. Quando ele foi confrontado com essa pergunta, para escapar das implicações de ter que responder o que ele jamais seria capaz de responder, evocou aí a discussão da morte da divindade de Cristo, se Cristo realmente morreu, e aí como corpo, alma, espírito e divindade, isso é um absurdo, isso é uma heresia, e aí jogou essa cortina de fumaça lá no nosso debate, para escapar da implicação óbvia da sua flagrante heresia. Todavia, o que o Elias Soares não contava, que eu inclusive já falei em alguns vídeos aqui dessa série, é que eu adoro essa discussão, né, sobre a morte da divindade ou não morte da divindade. Essa é uma discussão muito difícil, muito pesada na história do cristianismo. E aí a gente está aproveitando, né, as acusações do Elias Soares contra o Ezequiel Gomes para colocar alguns pingos nos is. E uma das dificuldades para a gente falar tanto afirmativamente quanto negativamente, se a divindade de Cristo morreu ou não morreu, tem origem na própria dificuldade de se falar a respeito de Deus, né? Porque Deus está acima de todas as criaturas, em especial das criaturas pecaminosas e marcadas pelo pecado e pela queda, que são os seres humanos. Então é óbvio que é muita pretensão a gente pretender saber muito a respeito de Deus, muito menos saber tudo a respeito de Deus. Então, permanecem mistérios em relação à natureza de Deus, à vontade de Deus, à pessoa de Deus, a trindade divina, a triunidade de Deus e um monte dessas questões, tá? Ninguém deve pretender conhecer a Deus na plenitude, até porque seria igual ao próprio Deus ao conhecer a plenitude de Deus. Inclusive teria que ser onisciente para conhecer tudo que Deus conhece, precisaria ser Deus para conhecer Deus de fato e de verdade. Que inclusive é uma das questões importantes para definir lá a doutrina da Trindade e as relações intratrinitarianas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus e que conhecem um ao outro, né, numa relação de amor, e aí Deus é amor e tal, tudo muito interessante dentro dessa seara, tá bom? Eu estou tentando fazer aqui nesta série um raciocínio mais didático possível para ajudar vocês a se situarem dentro dessa ampla discussão sobre a morte da divindade na morte da cruz de Cristo, na morte de Cristo na cruz, na verdade, né? Essa é uma discussão difícil, como falei, inclusive no próprio debate, né? Essa é uma discussão meio insolúvel e vocês vão entender por quê se vocês tiverem paciência de ouvir tudo que a gente vai dizer aqui nessa série, que está bem longe de terminar ainda. E hoje eu trago em meu auxílio para a gente discutir um pouquinho mais desse tema e avançar no nosso entendimento, um outro livro do Jaroslav Pelikan, agora não mais aquele que fala da tradição católica, do surgimento da tradição católica, mas esse aqui que fala do espírito do cristianismo oriental, que vai do ano 600 ao ano 1700. Tá? O Jaroslav Pelikan, inclusive, ele pertence à tradição ortodoxa, essa é a sua fé, ele não é um católico romano, tá? E ele fala muita coisa assim, relevante, né, para a nossa discussão aí sobre a morte de Deus na morte de Cristo e tudo mais, e sobre as questões de imortalidade da alma, como que isso é uma coisa de origem pagã, que se coloca dentro do cristianismo através da linguagem filosófica, onde muitos pais da igreja vão fazendo essa mescla dos conceitos cristãos com conceitos platônicos, com conceitos gnósticos, e vão dialogando com a cultura grega, e aí vão fazendo um pouco de uma simbiose e que vai tornar o cristianismo uma religião majoritariamente crente, por exemplo, no conceito pagão de alma imortal, né? Inclusive de forma inadvertida, né?
e etc e tal. E aliás, né, o Elias Soares inclusive apelou para essa discussão da morte de Deus exatamente depois de eu ter pedido para ele a prova de que a alma é uma entidade imaterial, que é um conceito básico da ideia da alma imortal no paganismo, mas que não está na Bíblia em lugar nenhum, como a gente deixou bem claro aí lá no debate e aqui nos nossos vídeos analisando o debate. Tanto que nesse momento o Elias apela para lexicógrafos e blá blá blá, porque não tem um texto bíblico para dizer que a alma é imaterial, né? É bem interessante. Mas aí, seja como for, a gente está tentando criar um padrão de pensamento mais didático possível para situar vocês nessa discussão toda. E hoje a gente vai falar então sobre o Deus impossível de ser conhecido, ou incognoscível, né? Que inclusive é uma expressão bem famosa assim, da história da teologia cristã, que reflete um pouco sobre a transcendência de Deus, o mistério de Deus, o que pode se dizer de Deus e o que não pode se dizer de Deus, em função inclusive dos princípios lá de Deuteronômio 29, verso 29. Existem coisas reveladas e coisas escondidas, inclusive coisas reveladas a respeito de Deus e coisas escondidas a respeito de Deus. Então a gente não pode jamais pretender saber as coisas escondidas de Deus, mas a gente pode refletir sobre as coisas reveladas, né? Porque essas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, tá? E inclusive é a própria revelação que faz referência um pouco à ideia de que Deus é o Deus misterioso, por exemplo, no livro de Isaías. Lá em Romanos 1, por exemplo, se fala que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, lá em Romanos capítulo 1. Inclusive a gente já pensou sobre esse capítulo esses tempos aí, falando na nossa série sobre a TV Caminho Livre, o calvinismo, que inclusive vai no oposto da visão calvinista, né? Não é que o homem é totalmente depravado, não tem livre-arbítrio, não conhece Deus. É o que pode ser conhecido de Deus entre os pagãos é manifesto, por isso eles são indesculpáveis quando escolhem o mal, né? E esse texto também ele revela que existe algo que pode ser conhecido da parte de Deus, que deixa implícito que tem coisas que não podem ser conhecidas, né? Por isso, inclusive, já está provado que Elias Soares não conhece a Deus, eu posso provar e está provado biblicamente. Tá? Seja como for, esse embate que a gente faz pessoalmente com Elias não tem por objetivo denegrir a pessoa do Elias de forma nenhuma. A gente brinca um pouco assim, mas tem muito carinho pelo Elias Soares. E também a gente pega pesado com ele naquilo que ele é um herege, de fato ele o é, e a gente simplesmente está trazendo essa discussão para tentar pegar o gancho aí do pessoal que gosta dessa discussão, para o conhecimento da história da teologia, para vocês entenderem um pouco os próprios pensamentos do Elias Soares, tá? Em relação a essas questões aí de que a morte de Deus é uma heresia e blá blá blá. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso da perspectiva, a ideia do conhecimento do incognoscível. E aí o Jaroslav Pelikan escreve assim. Só mais uma explicação antes de entrar no texto. Aqui o Jaroslav Pelikan ele vai tratar dentro de uma mentalidade ortodoxa grega. A maioria dos cristãos que estão assistindo esse vídeo não conhece muito bem o pensamento ortodoxo grego. Eu não vou ficar explicando essas coisas enquanto a gente faz a leitura, tá? Mas se tiver alguma coisa estranha que a gente lê aqui que você não entender muito bem, talvez tenha que ver com essa ideia do pensamento oriental grego, que é um pouco diferente do pensamento católico romano e do pensamento protestante, beleza? Fechou. Então, sem mais delongas, o Jaroslav Pelikan diz assim: dessa maneira, a autoridade na doutrina cristã era a autoridade de um concílio da igreja, de um pai da igreja ou da escritura. Então, os ortodoxos gregos eles trabalham como fontes de autoridade, não unicamente a Bíblia, mas também os pais da igreja e também os concílios, tá? A mentalidade conciliar é muito importante no cristianismo ortodoxo grego. Contudo, cada uma dessas normas apontava para além de si mesma, para algo que a qualificava seriamente. Os concílios eram autoritativos, mas havia dogmas centrais, como o da salvação pela deificação, que não estavam contidos nos decretos ali apresentados. E a verdadeira mistagogia teológica transcendia os dogmas formulados pelos concílios. Assim, além disso, os pais da igreja eram os que, como Dionísio o Areopagita, ensinavam que as declarações negativas a respeito de assuntos divinos são as verdadeiras, e eles, portanto, impunham ao seu pensamento limites, bem como à sua linguagem.
A Escritura tinha a primeira e a última palavra na determinação da doutrina. Mas mesmo para aceitar as palavras da Escritura, era preciso ter em mente que toda a palavra de Deus escrita pelos homens, de acordo com a era atual, é um precursor da mais perfeita palavra a ser revelada por ele, de forma não escrita pelo Espírito. Então aqui tem coisas centrais no pensamento ortodoxo grego, tá? A mentalidade conciliar, a exaltação dos pais da igreja, inclusive ao posto de pessoas inspiradas por Deus, né? E a ideia das escrituras. Entretanto, o que ele vai comentar aqui é que os concílios, os pais da igreja e a escritura apontam de alguma maneira para além de si mesmos para o próprio Deus, né, que seria a fonte da escritura, a fonte dos ensinamentos ortodoxos dos pais da igreja e a fonte da autoridade dos concílios. Inclusive eles apelam lá para Atos capítulo 15, quando a igreja tem um problema teológico, o que ela faz? Ela reúne um concílio para resolver o problema. Inclusive é disso que vem a mentalidade conciliar, tanto no catolicismo romano quanto entre os ortodoxos gregos. Beleza. Aí ele vai falando assim que a escritura é muito importante, né, como a palavra final em termos daquilo que determina as doutrinas cristãs, mas os cristãos deveriam manter em mente que existe algo maior, que é o que Deus revela, não de forma escrita, mas no Espírito, né? É algo do tipo assim. É importante você ler ali na Bíblia, por exemplo, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor jamais acaba, e blá blá blá, lá em 1 Coríntios 13. Mas é mais importante quando Deus escreve isso no seu espírito, no seu coração, quando você internaliza isso na vida pelo Espírito Santo. Entende? Não é só uma letra morta, é um espírito vivo. E aí essa revelação escrita por Deus no espírito humano, na mente humana, no caráter humano, no coração humano, é que seria a maior revelação de Deus, inclusive acima da própria escritura. E a escritura pode ser, inclusive, um instrumento para essa revelação. Mas essa revelação ela não tem tanto valor escrito na Bíblia do que escrito no coração. Porque isso aí está escrito na Bíblia e não está escrito na vida, não adianta muita coisa, não é verdade? Esse é o ponto. Então, por isso que escrever as verdades da Bíblia no coração é mais elevado do que a própria Bíblia, né? Interessante. Aí ele diz assim o seguinte: todos esses três componentes do sistema de autoridade ortodoxo eram, portanto, transcendidos pelo seu próprio conteúdo. E o conhecimento que transmitiam era uma espécie única de conhecimento. Um que afirmava a irreconhecibilidade do que se sabia. Era importante que o teólogo soubesse a relação entre as coisas que são faladas e as coisas que são inefáveis. As coisas que são conhecidas e as coisas que são incognoscíveis. Então, quando você apela para a autoridade da Bíblia, dos pais da igreja, dos concílios, você acaba tendo que reconhecer por implicação que tem um monte de coisa que a Bíblia, os pais e os concílios apontam para elas, mas não explicam de forma exaustiva, por exemplo. Então tem coisas além da Escritura, além dos pais da igreja e além dos concílios, né? E você precisa reconhecer isso. Porque existem coisas a respeito das quais a gente pode falar, e existem coisas a respeito das quais a gente não pode falar. É como dizer, tem coisa que é bíblica e tem coisa que não é bíblica. Tem coisa que os pais da igreja deixam claro, tem coisa que eles não deixam claro. Tem coisas que os concílios resolvem, tem coisas que os concílios não resolvem. Porque Deus está acima de todos eles, né? Porque tem coisas que a gente conhece e tem coisas que não conhece, né? Que é o princípio lá de Deuteronômio 29 e 29. Beleza. Aí ele continua assim. Lado a lado com a objetividade do conhecimento disponível por intermédio dos concílios, dos pais da igreja e das escrituras, surgiu uma teologia do conhecimento subjetivo e da experiência religiosa que veio a ocupar muito espaço na dogmática bizantina, tá? É uma forma de tratar os ortodoxos gregos, né, os bizantinos, em contraposição a Roma, né? Seriam aí as duas capitais da fé cristã, Roma e Bizâncio, tá bom? Aí ele diz assim: de onde veio o fato de que os pais da igreja passaram a considerar necessário lidar com essas questões na dogmática? Não há outra resposta para isso, além de que o monasticismo chamou a atenção para a relevância dos problemas psicológicos. A verdade era imutável e estática, mas a experiência dela era dinâmica e variável. Então o que ele está querendo dizer? Que os ortodoxos gregos começaram a formalizar o pensamento deles a respeito dessas coisas
porque a experiência dos monges nos monastérios ortodoxos começou a colocar à luz um problema complicado, que é o problema das doenças mentais dessas pessoas que estão pensando a fé cristã e produzindo conteúdo nos monastérios, e que estão pensando a teologia. Então, às vezes, era importante começar a definir algumas coisas, porque se você deixa a coisa indefinida e um monge começa com problemas mentais a escrever um monte de bobagem, você começa a não ter fundamento para distinguir o que é um problema mental de revelação, o que é uma pessoa especulando ali nas suas doenças mentais e o que é realmente uma fé ortodoxa e bem embasada, tá? Então, por causa disso, a dogmática bizantina, ortodoxa grega, ela começou a tratar com essas questões do que era possível saber, o que não era possível saber, até mesmo para colocar um freio, né, na experiência desses monges solitários escrevendo e pensando, produzindo aí na sua vida e que nem sempre vão acertar naquilo que pensam e produzem, e aí podem estar em desarmonia com a escritura, com os pais da igreja ou com os concílios. Então, por isso, a fonte de autoridade da fé ortodoxa tem que ver com essas três instâncias de autoridade. Eles não negam que essas três instâncias de autoridade evocam uma autoridade maior, que é a de Deus, que é a do Espírito e etc e tal. E aí, por isso, eles vão começar a pensar nessas coisas todas. Muito legal. Aí ele continua dizendo assim, existia há muito tempo a distinção entre teologia e economia, entre o estudo da Trindade em si mesma e o estudo da encarnação e da salvação executada por intermédio da história de Jesus Cristo. Essa distinção foi mantida. Então, na dogmática ortodoxa, também se fala da Trindade teológica e da Trindade econômica. São dois conceitos diferentes, a gente pode trabalhar um pouco isso em outro momento, mas é uma discussão bem interessante. Também existe uma distinção entre o estudo da Trindade em si mesma e o estudo da salvação executada pela história de Jesus Cristo. Então, assim, tipo, uma coisa é a doutrina da Trindade, outra coisa é a cristologia. Com quanto mais cedo ou mais tarde, obviamente, elas têm que conversar, mas tem uma distinção aí. Quando você está falando de Trindade, você está falando de Deus em si mesmo, Deus puro, vamos dizer assim, e quando você está falando de cristologia, você está falando de Deus feito homem, ou uma das hipóstases da Trindade feita homem. Então já é uma discussão um pouquinho diferente. E eles mantiveram essa distinção. Também era importante a distinção entre uma teologia que lidava com os símbolos da revelação e uma teologia que procedia demonstrativamente. O que isso significa? Símbolos são as expressões de fé. Por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, que é um pouco do primeira oração do credo. Então isso é um símbolo de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que é a teologia demonstrada, como que ele coloca aqui, demonstrativamente? É a teologia que você vai não simplesmente afirmando, mas creio em Deus o Criador, porque a Bíblia assim o diz, e aqui no texto de Gênesis 1 diz havia Deus e Deus criou, e haja luz e houve luz. Então você está, tipo assim, argumentando em cima da fé. Então a fé tem espaço para essas duas coisas. Você tem o espaço da afirmação dogmática, creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tem um espaço para a teologia que se explica mais. Creio que ele é todo-poderoso porque ele é um princípio, porque ele é um espírito, porque ele é luz, porque ele é amor, porque ele é todo-poderoso, então ele criou com base nos textos blá blá blá, XYZ, etc, etc, etc. Né? Que é um pouco de uma outra forma de fazer teologia. E a fé ortodoxa reconhece essas duas maneiras de fazer teologia. Aí ele diz assim: porém, tudo isso implicava que a teologia era obrigada a reconhecer, ao mesmo tempo, tanto sua validade quanto suas limitações, evitando a especulação e também a indiferença doutrinal para se concentrar na tarefa da transmissão. Então, no final das contas, o ortodoxo grego começou a entender que a teologia ela era importante, mas ela tinha limites. Ela tinha a sua validade, mas você tem que evitar a especulação, mas você também tem que evitar a indiferença, porque você tem que proclamar essa fé. Então você tem que ser interessado nessas questões, você tem que evitar ficar especulando demais sobre elas, e você tem que reconhecer a validade da teologia e os limites da teologia. Então quem acha que a teologia vai responder todos os mistérios a respeito de Deus está equivocado. Porque a teologia é limitada como o ser humano é limitado, como o pensamento humano é limitado. Inclusive, vocês já podem antever a implicação disso para a nossa discussão se a divindade morre ou não morre na cruz.
Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente talvez não tenha nem vocabulário, nem conceito, nem palavras para distinguir o que isso poderia significar ou não significar. A gente não deve ser indiferente a isso. Também não deve ficar especulando. Deve entender a importância de pensar sobre isso, mas também dos nossos limites, tá? Isso já vai começando a criar a abordagem correta que a gente tem que ter em relação a esse tema. Não precisa ser dogmático, morreu, não morreu, por isso ou por aquilo, mas pode entender que também tem um mistério por detrás daí, que tem que ver com o próprio mistério da natureza divina, do poder divino e daquilo a que Deus submeteu a si mesmo em Cristo para nos salvar, até onde ele achava necessário ir. Não sabemos. Então também não adianta ficar especulando demais, mas também não precisa ser indiferente em relação ao tema, porque ele é difícil e complicado. Legal, show de bola. Aí ele diz assim: não temos de nos preocupar com as coisas que estão acima de nós, nem devemos negligenciar o conhecimento de Deus, mas dar aos outros as coisas que nos foram garantidas. Então não adianta ficar pensando além da gente, não deve negligenciar o conhecimento, mas deve transmitir o conhecimento para as outras pessoas, pregar o evangelho, ensinar o evangelho e etc. Aí ele diz assim: alguém como justificativa para esse procedimento citou a escritura de Eclesiástico 2, capítulo 3, verso 21 e 22. Não procure o que é muito difícil para você e não investigue as coisas que superam suas forças. Empenhe-se naquilo que lhe foi ordenado e não se preocupe das coisas misteriosas. Né? Interessante o texto apócrifo usado por alguns ortodoxos gregos para colocar um pouco de freio na especulação teológica, né? Para a gente não se empenhar demais nas coisas misteriosas que estão acima de nós. Legal. Aí ele diz: as duas exortações dessa passagem, evitar o que está além do nosso alcance e refletir sobre o que nos é concedido na revelação, passaram a constituir o programa da teologia. Então o que é teologia? É não especular sobre o que não está revelado, mas gastar tempo com o que está revelado. Isso é teologia, tá? Por isso, inclusive, quando a gente trata das questões da morte de Deus na morte de Cristo, a gente trata do que está revelado. Jesus era Deus, Jesus era homem, Jesus morreu. Beleza, está revelado. Agora, a natureza divina tem uma ontologia tal que é impossível morrer, ou que é capaz de morrer. Isso o texto bíblico não diz. Então tem que evitar um pouco essa especulação. Tem que afirmar o mistério. Ele era Deus, ele era homem, ele morreu. E a gente também não sabe explicar muito bem o que isso significa na prática ou não. E também a gente tem alguns elementos para relativizar um pouco essa morte da divindade em função da perfeição de Deus, da natureza de Deus como espírito, das noções de que Deus é imortal e o que o próprio Cristo é imortal, né? 1 Timóteo 6 vai falar um pouco sobre isso, a gente vai chegar lá, e etc. Então tem que tomar um pouco de cuidado, até onde a gente pode especular e até onde a gente pode refletir sobre a linguagem bíblica, tá? Show de bola. Aí ele diz assim: a teologia, assim, era ao mesmo tempo sublime e apofática, ou seja, baseada na negação. Conforme João o Evangelista dissera, ninguém jamais viu a Deus, o que significava que alguém podia ter visto a glória de Deus, mas não Deus mesmo. Pois Deus é seu próprio lugar e seu próprio limite, e a estabilidade e também o movimento foram definidos por ele. Desde o princípio, a palavra vinda da sarça ardente, eu sou o que sou, foi entendida com o sentido de que Deus era aquele que é, em sentido muito especial. Máximo não só tornou essa palavra como um título para Deus, mas também insistiu que quando Deus foi chamado de aquele que é, isso se referia a tudo que ele é coletivamente. Mas falando estritamente, Deus transcendia o ser, pois ele era o criador de tudo. Assim, o Tratado sobre Nomes Divinos do Pseudo Dionísio forneceu a base para esse esclarecimento nos termos simbólicos, incluindo até mesmo o termo ser com o que os homens podiam nomear o Deus inomeável. Não seria menos acurado identificar Deus como nada, pois não se usa o verbo ser de modo unívoco, para se referir ao Criador e às criaturas. Pois, de acordo com o Dionísio, Deus era desconhecido, não no sentido de que o nome Deus não tinha sentido, mas no sentido de que ele transcendia todo sentido e todo entendimento. Muito legal. A discussão está começando a ficar um pouquinho mais pesada, né? O fato é que a gente tem que falar de Deus, talvez num primeiro momento, em termos de negação, né, que depois vai gerar afirmações. Então, por exemplo, Deus não é material, ele é espiritual. Deus não é injusto, ele é justo. Deus não morre, ele é imortal.
Entendeu? Você começa a pensar um pouco nessas categorias, principalmente, a princípio, em termos de negação. Por quê? Porque Deus é maior do que tudo e a gente não o conhece na sua essência. Então, a primeira atitude do ser humano em relação a Deus deve ser negar. E depois poder afirmar algo em cima dessa negação. Tá? Aí ele diz assim que Deus ele pode ser chamado de ser, mas também pode ser chamado de nada, porque no sentido estrito ele transcende todo sentido e todo entendimento. Então, do que a gente está falando quando a gente fala de Deus? A gente está falando do ser que existe por si mesmo e daquele que a gente pode definir como nada. Não no sentido de que ele não exista, mas no sentido de que ele não pode ser comparado com nada que a gente conhece. Por isso ele é um Deus incognoscível, né? Impossível de ser conhecido. O que a gente tem de Deus é revelação. Revelação de aspectos da sua existência, da sua história, dos seus atributos, das suas qualidades, de como que ele lidou com situações XYZ, por exemplo, nas páginas da Bíblia. Mas você não tem, obviamente, na Bíblia, uma revelação completa a respeito de tudo que Deus é, até porque senão não haveriam coisas encobertas, conforme Deuteronômio 29 e 29. Aí ele diz assim: embora os próprios anjos tivessem uma forma elevada de conhecimento, não adquirida por meio de experiência como dos seres humanos, nem mesmo eles conseguiam entender algumas coisas sobre o mistério divino. Mas conforme lemos em Isaías 6, verso 2, eles cobriam o rosto quando estavam diante do trono da divindade. O conhecimento de Deus era revelado a cada criatura, de acordo com a sua capacidade. Portanto, era um conhecimento medido, ou seja, limitado. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus nele mesmo teria de ser tão incomensurável quanto o próprio Deus. Se Deus, que era no sentido literal imenso, ou seja, não apenas grande, mas além de qualquer medida, fosse revelar-se em seu verdadeiro ser, o trauma para a mente humana seria o mesmo infligido pelo sol direto sob o olho nu. Aqui ele está começando a colocar umas coisas muito legais, muito interessantes. Que até os próprios anjos têm limites de compreensão em relação ao mistério de Deus. Tem uma passagem bíblica que fala assim, né, que até os anjos desejam perscrutar, assim, como que Deus faz esse negócio de pregar o evangelho e tal, né? Acho que está em Romanos 8, 9 por ali. Muito legal. E ele está colocando uma coisa muito interessante, né? Que a gente conhece algo limitado, uma medida de conhecimento que Deus nos deu. Porque para conhecer Deus na plenitude, você teria que saber tudo que Deus sabe, e aí você seria esmagado pela revelação divina, né? Porque você estaria em contato com o próprio onisciente, né? Todos os mistérios e tal, e obviamente que essas coisas não cabem na nossa mente, até porque nós somos o exato oposto disso, né? Nós não somos Deus, nós somos criaturas, e inclusive criaturas pecaminosas no estado atual da nossa existência. Então também não dá para ter pretensões de saber tudo a respeito de Deus. E a gente não teria condições, né, de realmente absorver e ter contato com Deus em si mesmo, vamos dizer assim. Até essa é uma das razões pelas quais, para Deus nos visitar, ele se faz homem. E aí a gente tem uma visão um pouco diferente em função deste homem, que é a expressão exata do ser de Deus, conforme Hebreus 1, verso 3, tá? Muito legal. Aí beleza, ele diz assim: portanto, a forma mais exata de falar do conhecimento de Deus era descrevê-lo como o conhecer a ignorância. E a forma mais acurada de falar de Deus era falar em negativas. Aí ele diz assim: Deus era conhecido por intermédio dos contrários, uma vez que ele transcendia tanto a afirmação quanto a negação. Ele participa da realidade de suas criaturas, mas de uma forma não participativa, mantendo sua integridade, até mesmo sua soberania como criador. Na verdade, as declarações negativas sobre esses assuntos são as únicas verdadeiras. Isso se aplica não só à linguagem sobre Deus, mas também sobre a linguagem a tudo que é divino. De modo que até termos como vida e luz não tinham o mesmo sentido nesse contexto. A resposta à pergunta, quem sabe como Deus é feito carne e ainda permanece Deus, não podia ser fornecida por meio de formulações positivas, nem por intermédio de especulação sobre a natureza divina. Isso só a fé pode apreender enquanto adora o Logos em silêncio. Cara, fantástico isso aqui. Muito legal, né? Então ele diz assim, ó, que Deus transcende tanto as afirmações negativas quanto positivas. Então vamos dar o exemplo do que eu falei antes. Deus não é injusto, é uma negação. Deus é justo, é uma afirmação em cima da negação. Só que ele está falando que Deus transcende a negação e a afirmação. É como a gente dizer,
Deus é tão justo e ele não é injusto em tal grau que a gente não tem nem palavras para descrever a sua justiça e a sua perfeição. Então, quando a gente faz a retórica dessa forma, a gente coloca um pouco essa coisa de que o Deus transcende a negação e a afirmação. Porque a gente, quando a gente afirma, por exemplo, Deus não é injusto, Deus é justo, a gente pode limitar Deus ao nosso conceito de injustiça e de justiça. E aí Deus cabe na nossa caixinha. E não é isso. Deus é mais do que justo, Deus é mais do que não injusto, porque ele é Deus, ele é maior, tá? Por isso ele não cabe nos nossos conceitos, e por isso falar de Deus é difícil. Falar se Deus morreu ou não na cruz é difícil. E uma das razões é essa, beleza? Também falar que Deus não morreu na cruz também é difícil, tá? Porque ele transcende a afirmação e a negação. Deus não morreu na cruz! Deus morreu na cruz! Deus transcende as duas coisas. Entendeu? Que inclusive é por isso que eu prefiro celebrar o mistério do que ser taxativo, tá? Nesse ponto eu discordo da imensa maioria da tradição cristã, inclusive das convicções adventistas em geral sobre o tema, mas isso é assunto para o final da série, para um pouquinho adiante, beleza? Legal. Aí ele faz a pergunta crucial aqui nessa discussão toda. Como é que Deus se faz carne, porque Deus não é carne, e ainda permanece Deus? Então olha só, ele é Deus, ele não é carne, aí ele se faz carne que não é Deus, e ele se fazendo carne que não é Deus, permanece Deus. Quem explica isso? Ninguém! E aí ele fala, né, que a gente não vai responder isso aqui especulando sobre a natureza divina, mas a gente vai aprender isso pela fé, adorando a ele em silêncio. Ou seja, aqui a gente chega no limite, né? E esse é um outro ponto importante de vocês entenderem. A dificuldade que a gente tem de explicar ou de entender ou de definir se Deus morre na cruz ou não, é a mesma dificuldade que a gente tem de explicar a própria humanidade e divindade de Cristo, como é que elas se relacionam. A gente pode falar algumas coisas a respeito disso com base na Bíblia, mas não pode escrutinar o mistério em absoluto. Esse também é um outro motivo pelo qual é difícil dizer se Deus morre ou não morre na morte de Cristo, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem elementos que apontam para a resposta sim e para a resposta não, mas Deus transcende a resposta sim e a resposta não. Beleza? Espero que esteja ficando o mais claro possível, mais claro que isso aqui é difícil para mim fazer, tá, galera? Aí ele fala assim, dessa forma, o silêncio se tornou um meio de comunicação e de entendimento, por meio do qual a fé aprende. Então, o monge ortodoxo, ele tem essa coisa da meditação em silêncio, né? Que não tem que ver exatamente com o conceito oriental, mas com essa coisa de calar um pouco assim as especulações a respeito de Deus e meramente adorá-lo, né? Mesmo reconhecendo assim a transcendência dele, os nossos limites, os nossos pecados e a santidade dele, e tipo assim, silenciar realmente os raciocínios e os pensamentos a respeito e simplesmente adorá-lo. Isso é um exercício muito legal. Continua aqui. Assim, o próprio fato de conhecer nada é conhecimento, que ultrapassa a mente, conforme diz Gregório de Nazianzo e Dionísio. Deus é desconhecido, todavia conhecido, pois Deus se torna conhecível pelos meios da ignorância. Dessa forma, ele não está em nenhum lugar, no sentido de que o seu ser não está confinado ao espaço, e todavia está em todo lugar, no sentido de que enche todas as coisas. Em relação ao tempo e também em relação ao espaço, ele tanto contém quanto ultrapassa as eras e tempos verbais, pelos quais os homens medem a sequência temporal, né? Ou seja, Deus é temporal e atemporal. Chupa canalha, desculpa a expressão, tá? Muito legal, né? O Fernando Canalha é um herege adventista aí que fica fazendo polêmicas, querendo dizer que Deus não é atemporal e é temporal, blá blá blá, e que é uma grande heresia, né? Mas aqui o entendimento ortodoxo grego é obviamente mais correto que o entendimento do Fernando Canalha, e não limita Deus nem ao tempo, nem ao espaço, né? Deus transcende o tempo e o espaço e contém todo o tempo e todo o espaço. Em suma, uma mente perfeita é aquela que, por meio da fé perfeita, em suprema ignorância, conhece aquele supremamente não passível de ser conhecido. É lindo, né? Claro que é um conceito difícil, bastante paradoxal, vamos dizer assim. Mas eu vou repetir para você tentar aprender o pensamento. Uma mente perfeita é aquela que, por meio da fé perfeita, em suprema ignorância, conhece aquele supremamente não passível de ser conhecido. Ou seja, o ser humano em sã consciência é aquele que tem fé,
sabendo que é ignorante, conhecendo algo daquele que não pode ser conhecido. Né? Ou seja, tendo noção de que ele sabe algo de Deus porque Deus lhe revelou, mas sabe que não sabe algo de Deus porque Deus é maior do que ele e do que ele pode suportar em termos de revelação. Né? Bonito, bem legal. Mas uma mente perfeita, como Máximo prosseguiu nessa mesma passagem, é aquela que, ao observar o universo feito por ele, recebe de Deus o conhecimento abrangente de sua providência e de seu julgamento. Pois foi com base em suas criaturas, aliás, com suas criações, né, de Deus, que os homens perceberam que Deus é, mas não conseguiram entender o que Deus é. Então, por meio da criação, a gente entende que Deus existe, mas como que Deus é exatamente? A gente meio que não sabe. É muito legal. Deus tem de ser conhecido, não a partir de sua ousia, ou seja, de sua natureza, mas a partir da magnificência de tudo que ele criou e da providência que ele tem para com sua criação. O consenso dos teólogos era que Deus não tinha de ser adorado com base em sua essência, que era supremamente não passível de ser conhecida, mas com base em sua processão externa, ou seja, em sua providência e sua presciência como causa de sua criação. Pode-se chegar a dizer que o próprio nome Deus não se refere à essência de Deus nele mesmo, mas à sua amorosa bondade para com a humanidade. Isso significava que construímos a nomenclatura Deus com base nas formas de participação que ele nos confere. A teologia não era uma ciência da ontologia divina, mas da revelação divina. Cara, fantástico! Como é bonito ouvir o Jaroslav Pelikan argumentar sobre essas questões. Muito legal. Então, ele coloca inclusive os nossos próprios limites para falar de Deus, porque Deus é aquilo que a gente fala dessa entidade que criou o mundo e se relaciona com a gente e revelou algo do que a gente sabe a seu respeito, mas aqui a gente não está tratando da natureza de Deus em si, da sua essência, mas de algo que a gente conhece a respeito dele, que é menor do que ele é de fato. Né? E a teologia não é a ciência de você conhecer Deus em si, mas é de você conhecer a revelação de Deus, né? Que é diferente, porque Deus não revelou tudo a respeito dele na Escritura, mas revelou algo, e é desse algo que a gente se ocupa, tá bom? Show de bola. Aí ele fala assim, se o conhecimento tinha de significar só a ciência da ontologia, então o conhecimento teológico não é conhecimento. Mas se ele pudesse significar um conhecimento sobre a palavra autêntica e o verdadeiro louvor a Deus, então o conhecimento teológico tinha o direito de ser chamado conhecimento. É impossível conhecer a Deus como ele é em si mesmo, pois ele é a causa de todas as coisas, a própria simplicidade de todas as coisas simples, a vida de todas as coisas vivas, transcendendo em essência a essência de todas as coisas. Bonito, cara, bonito demais, muito legal. Então, assim, a fé, ela é conhecimento, mas ela é um conhecimento limitado, da revelação de Deus, não da essência de Deus. Por isso o crente não consegue provar para o ateu que Deus existe. Esse é um dos motivos, tá? Porque a gente não conhece Deus em si mesmo. A gente não prova a existência de Deus em si mesmo, mas a gente crê naquilo que é a revelação dele para nós. Tá? Isso é teologia. E nesse aspecto a gente pode dizer que a gente conhece Deus, mas obviamente é um conhecimento limitado. Tá? A gente sabe que ele é a vida de tudo que tem vida, ele sabe que ele é a essência além e acima de qualquer outra essência, né? Porque ele existe por si mesmo, diferente da criação, que é criada por ele, que tem essa essência, além de todas as essências. Muito legal. Aí ele fala assim, para conseguir essa espécie de conhecimento teológico, era necessário, depois de ter usado várias realidades criadas como analogias de Deus, afastar completamente dele cada uma das coisas com a qual o comparamos. A tarefa do verdadeiro conhecimento de Deus era se purificar dessas imagens, e assim em sua ignorância conhecer a Deus. Pois a ignorância sobre Deus, por parte dos que são peritos em coisas divinas, não é a falta da instrução, mas um conhecimento que sabe por meio do silêncio que Deus não é passível de ser conhecido. Dessa maneira, a advertência do livro Eclesiástico, capítulo 3, verso 21 e 22, foi obedecida. Não procure o que é muito difícil para você, não investigue as coisas que superam suas forças. Mas a advertência tinha como sua contraparte a ordem: empenhe-se naquilo que foi ordenado. Não a despeito do caráter apofático do conhecimento confiável sobre Deus, mas por causa dele.
a tarefa da mente que tinha aceitado a doutrina dos pais era seguir na direção do entendimento. A fé busca entendimento. É uma fórmula identificada como um teólogo latino, Anselmo da Cantuária, na segunda metade do século XI. Mas não se aplica menos ao empreendimento levado adiante pelos teólogos gregos, incluindo Máximo, João de Damasco e outros. Tá? Então aqui o Jaroslav está se aprofundando nessa discussão, querendo dizer que a fé verdadeira é aquela que sabe que não sabe de Deus, não porque não tem instrução, mas porque tem. E porque tem instrução, sabe que Deus é maior do que a gente pode conter. Por isso, a gente cumpre essa ordem de não investigar aquilo que está além das nossas forças, tipo a própria ontologia divina, mas a gente se ocupa do que foi revelado. E o que foi revelado? Que Deus se fez homem na pessoa de Cristo e morreu na cruz. Beleza? Isso é o ponto básico da fé cristã. E a gente tem que buscar o entendimento em função disso. Que a fé é o quê? É a busca pelo entendimento dessas coisas espirituais. Aí ele continua. A vida da mente é a iluminação do conhecimento, e este flui de amor por Deus. Esse amor por Deus, no entanto, fundamentava-se na fé verdadeira, e tinha de ser distinguido da doutrina, sem a qual não podia existir. De um lado, essa doutrina, embora fosse imutável e final, exigia uma reflexão racional, pois a graça de Deus não produz sabedoria nos santos sem a mente que a apreende, nem o conhecimento sem o poder do raciocínio que é capaz de conhecer, nem a fé sem a plenitude da mente e do raciocínio concernente às coisas que estão por vir. Do outro lado, o homem não adquire nenhuma dessas coisas enumeradas por meio do seu poder natural, a parte do poder divino que as concede. Cara, eu acho um privilégio gigantesco poder ler essas coisas para vocês. E, obviamente, também eu sei que é um pouco difícil para quem está assistindo se concentrar e entender a profundidade e a beleza desse texto. Cara, é extraordinário. Então, assim, a vida da nossa mente, ela é a iluminação do conhecimento que flui do amor por Deus. E esse nosso amor, ele deve ser expresso na nossa fé. A fé não é doutrina, mas também não vive sem a doutrina. Isso é uma coisa muito interessante. Existem pessoas que acham que a gente pode amar a Deus profundamente sem dar atenção às questões doutrinárias, mas isso simplesmente não é verdade. Pensa da seguinte maneira, pensa que existe uma reflexão profunda a ser feita sobre a cruz de Cristo, na qual Deus, homem, deu a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. Quem pensa sobre isso tem a capacidade de desenvolver um amor por Deus muito mais sublime, muito mais intenso do que quem ignora essa discussão doutrinária, acha isso tudo besteira e acha que ama Deus e tem fé em Deus, mas mal conhece até onde Deus foi por ele na cruz do Calvário, por exemplo. Entende? Então quem reflete sobre a doutrina tem a capacidade de amar mais a Deus do que quem não reflete. E aí ele fala, ele usa aqui um texto muito, muito bonito da graça de Deus, né? Que a graça de Deus, ela não produz a sabedoria nos crentes sem que os crentes raciocinem, sem que os crentes usem o seu poder racional concernente a essas coisas. E a gente não tem essas coisas por mero raciocínio, mas pela graça de Deus em nós, né? Isso também é interessante. A gente não atribui o conhecimento que a gente tem de Deus à nossa bondade, à nossa natureza, ao nosso livre-arbítrio, etc. e tal. Todas essas coisas existem naquilo que Deus as concedeu em alguma medida para nós, mas a gente sabe essas coisas porque Deus nos deu a capacidade de saber. Assim como a gente tem vida porque Deus nos deu capacidade de viver, assim porque a gente tem um chazinho para tomar porque Deus deu ou dinheiro ou chá ou as duas coisas pra gente ter, porque senão também tava todo mundo morto de sede ou sem comida e sem vida porque Deus não deu, né? Porque a vida é dom de Deus, né? Esse é um ponto importante da gente dizer. Aí ele fala assim, o contexto para essa fé que busca o entendimento é a adoração na igreja. A deificação não tinha sido adequadamente definida nos credos, nem nos dogmas da igreja, porque essa libertação de todos os males e esse atalho para a salvação, o verdadeiro amor de Deus com entendimento, é uma adoração verdadeira e genuinamente aceitável para Deus. Essa adoração é uma linguagem cósmica, na qual a mente crente encontra uma expressão apropriada à natureza da revelação. Assim, os rituais e sacramentos realizados pelos homens na Terra eram uma imitação da hierarquia celestial, e, portanto, temos imitado os anjos de serem encontrados adorando a Deus por meio de todas as coisas. As implicações teológicas dessa vida litúrgica tinham de ser de interesse do pensamento oriental do século seguinte. Inclusive, a fé oriental ela tem exatamente esse caráter litúrgico muito forte, né?
Eu mesmo, quando vou para São Paulo, trabalho no estúdio ali perto da Vila Mariana e passo na Catedral de Ortodoxa Grega, perto ali da Avenida Paulista, ali no Paraíso, em São Paulo, né? Paraíso é o nome da região ali, tá? Tem até a estação de metrô Paraíso. E é super bonita, né? E eles têm, assim, essa liturgia, eles têm um pouco parecido com o catolicismo, mas eles não têm imagens e tal, que seriam os padres ali, etc e tal, e eles então adoram a Deus nessa liturgia cósmica, usando também o silêncio e tentando imitar um pouco o céu na terra, né? Então, se a Bíblia descreve os anjos adorando a Deus, eles querem ser encontrados também adorando a Deus, né? Isso é bonito pra caramba, assim, né? Essa é uma mentalidade muito mais profunda do que uma mentalidade de uma igreja Assembleia de Deus ou de uma igreja Adventista do Sétimo Dia, que são igrejas assim com pouco desenvolvimento de liturgia, vamos dizer assim, né? Pouca reverência, pouca noção do sagrado e etc e tal, né? Que não é uma crítica específica à igreja Assembleia ou Adventista, mas a maioria dessas igrejas mais modernas, vamos dizer assim. A fé ortodoxa grega é uma fé milenar, né? Vamos dizer assim. Então você não pode comparar uma fé milenar com uma fé que nasceu há 100, 200 anos atrás, aí, como uma igreja Assembleia ou como uma igreja Adventista, beleza? Aí ele fala assim: no entanto, a adoração era mais do que a representação da liturgia divina, pois a fé em busca de entendimento também estava envolvida na adoração a Deus através da mente. A mente adora a Deus em espírito e em verdade, quando se concentra nas coisas que Deus revelou, de uma forma que podia ser apreendida por ela. Com certeza era a verdade a palavra escrita da Escritura, que foi a única precursora como João Batista fora, preparando o caminho para a palavra mais perfeita que viria. Além disso, mesmo os termos e nomes usados para Deus nas Escrituras, embora verdadeiros, tinham que ser inapropriados e, nesse sentido, indignos dele. Mas o reconhecimento dessa indignidade foi ela mesma derivada da revelação de Deus na Escritura, de modo que a verdadeira fidelidade à Escritura não consistia em afirmar que sua linguagem era uma revelação do ser interior de Deus, mas o reconhecimento de que ela fala da vontade salvífica de Deus em relação ao mundo. Por isso a mente tinha a obrigação de prestar atenção à revelação de sua vontade salvadora. Isso significava que ao falar de Deus é preciso ter o cuidado de se ater às coisas reveladas na Escritura. Aqui a gente entra numa questão muito complicada e que está um pouco na base dessas nossas discussões aí se Deus morreu ou se não morreu. Isso está revelado na Escritura, sim ou não? Difícil dizer. Porque está revelado na Escritura que Deus se fez homem e essa pessoa de Jesus, Deus e homem, morreu na cruz. Isso está revelado. Agora, a ontologia da natureza divina, se ela morre quando Jesus morre, ou se ela se separa de Jesus, corpo e alma e espírito, e divindade por um lado e humano por outro, isso ela não fala. Por isso não é muito sábio ficar especulando sobre essas questões, e tem que se ater um pouco ao que a Escritura diz. Mas também tendo a consciência de que a Escritura também nos diz da nossa pecaminosidade, da nossa ignorância, da transcendência divina, de que Deus é maior do que nós. Então, mais cedo ou mais tarde, o problema desse assunto tem que ver exatamente com isso. A gente não tem linguagem suficiente para realmente esmiuçar o mistério do que acontece na cruz. A gente pode ir até onde a linguagem bíblica nos permite. Então, aquele homem, Deus Jesus Cristo, morreu. Isso você pode afirmar sem medo de falar heresia nenhuma. Agora, se a gente pode separar a natureza divina da natureza humana e a ontologia da natureza divina morreu, ou a hipóstase de Jesus, ou a ousia, que é a natureza divina, ou a trindade, ou sei lá o que, a gente já não pode mais dizer. Simplesmente porque Deus não o revelou. Isso são especulações e pensamentos humanos na linguagem humana. Assim como muitas vezes a gente expressa doutrinas, né, em cima da linguagem bíblica, que vão além do conhecimento bíblico, e a gente acaba falando em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz, e aí um pouco da discussão tem que ver com isso também. Tá? Até onde a gente pode ir a partir da lógica e da filosofia, filosofando e pensando a respeito dos textos bíblicos para afirmar o que a Bíblia não afirma. Muito interessante, e esse aí também é um ponto central da nossa discussão. Beleza? Aí ele fala assim: o uso dessa mesma palavra, o uso da mesma palavra em sentidos diferentes na Escritura e nos pais da igreja foi a fonte de muita confusão. Mas tinha de ser lembrado que o importante para os pais não era a terminologia, mas o conteúdo. Ou seja, quando você fala que é a Bíblia que define as coisas, você tem que lidar com o fato de que a Bíblia usa as palavras de múltiplas maneiras. Por exemplo, o próprio termo Deus. Deus na Escritura significa Deus,
significa o diabo, que é o Deus deste século, dos incrédulos, que cegou o entendimento deles para não resplandecer a glória do evangelho. Talvez seja esse o problema do Elias Soares, inclusive, né? Porque escolheu a mentira e Deus manda sobre ele a operação do erro para que ele creia na mentira, para que seja julgado todo aquele que não deu crédito à verdade, mas se deleitou na mentira da alma imortal, por exemplo, tá? E ganhou status com isso, e fama, e like, e parabéns, e tapinha nas costas, né? Preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Também não quero fazer um juízo absoluto sobre o Elias em relação a isso, mas a direção me parece ser um pouco essa, pelo que já exorto o Elias Soares, caso esteja assistindo esse vídeo, que se arrependa e se converta e não diga que não foi avisado. Mas digo isso com temor e sem querer fazer o juízo final da alma do Elias Soares, beleza? O que acontece? Ele também diz assim que os próprios pais da igreja usavam os termos, às vezes de forma plural, e o importante é mais o conteúdo do que a terminologia, tá? Então, ou seja, é mais importante o que você quer dizer do que o que está escrito, e a pessoa pode torcer o que está escrito, tá? Que é mais ou menos como dizer que é mais importante o que Paulo escreveu do que o intérprete de Paulo acha que ele escreveu, por exemplo, tá? Ou de qualquer outro escritor da Bíblia. Aí, para terminar, diz assim: assim, a fé em busca de entendimento tinha a tarefa de esclarecer esses vários sentidos em que as palavras eram usadas. Dizer algo sem primeiro distinguir os sentidos do que é dito não é nada menos do que confundir tudo e obscurecer em vez de esclarecer. Esse, inclusive, é um ponto muito problemático dos debates de forma geral, né? Inclusive, essa foi a primeira pergunta que eu fiz no debate com Elias, exatamente para definir os termos. Elias, você está dizendo que a alma é uma entidade imaterial. Onde que a Bíblia define isso dessa forma para a gente trabalhar dentro do seu paradigma? Aí o cara não consegue responder, fica nervoso e fica apelando para um monte de temas periféricos em relação à discussão, porque só nessa distinção ele já foi refutado. E é assim que você precisa entender o debate. Não é assim, o Elias destruiu Ezequiel porque fez uma pergunta sobre a morte de Deus. Sim, a discussão da morte de Deus é uma discussão super complicada. Mas ela, primeiro, que não torna a alma de nenhum homem imortal, né? Nenhum homem pecador se torna imortal porque Deus não morreu, caso a gente possa dizer isso lá no final das contas. Né? E por isso a gente tem que definir os termos do que a gente está querendo dizer quando a gente vai debater, porque senão só o que a gente faz é confundir ao invés de esclarecer, que é o que o Elias faz, é confundir ao invés de esclarecer. Em vez de ele esclarecer onde que a Bíblia diz que a alma é imaterial, e aí ele vai ter que admitir que que a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, ele quer confundir, então Deus morreu, então você não crê na Trindade, então você crê na Ellen White, então você é um herege. Ele só confunde, ele não explica, entendeu? Ele jamais seria capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui, explicando esses conceitos bem detalhadamente, tá? Legal, aí ele continua dizendo assim: especificamente, a aparência desses mesmos termos nos filósofos pagãos e nos teólogos cristãos podiam levar à confusão, a menos que fosse reconhecido que o que tinha sido dito entre os gregos, em um sentido não religioso, foi assumido por pensadores cristãos para a articulação do mistério da fé. E aqui você vê aí um pouco do cerne do que a gente estava falando lá no vídeo sobre as origens pagãs do pensamento do Elias Soares. Então agora a escritura usa uma palavra, o paganismo usa a mesma palavra. E se você não diferenciar que a Bíblia usa essa palavra num sentido e o paganismo no outro, você vai começar a mesclar e confundir as coisas. Que é exatamente o que acontece na doutrina da imortalidade da alma. Beleza? Fechou? E aí eu vou terminar aqui a leitura, ele diz assim: tinha-se de se ter cuidado de observar o sentido distintivo adquirido por esses termos filosóficos quando aplicados para a doutrina cristã. Não obstante o sentido do termo composto, por exemplo, quando aplicado para a relação da natureza divina e humana de Cristo, podia ser estabelecido consultando tanto os filósofos fora da igreja, quanto os mistagogos divinamente sábios da igreja. Contudo, quando o expoente das doutrinas cristãs usou os escritos dos filósofos dessa maneira, ele tinha de se lembrar de que o Deus a quem essas doutrinas se referem transcendia as categorias filosóficas, como sabedoria, hipóstase ou ousia, que é a palavra grega para natureza. O conhecimento de Deus era um conhecimento do desconhecido e do não passível de ser conhecido, em continuidade com o testemunho da igreja e o ensinamento dos pais da igreja. Ou seja, quando você começa a usar as palavras gregas para
fazer essas discussões, se você não mantiver em mente que você não pode falar o que a Bíblia não fala, você vai trocar os pés pelas mãos. Então, dentro da natureza da discussão trinitária, por exemplo, a hipóstase de Cristo, a hipóstase do Pai, a hipóstase do Filho, e a homoousia, que tem a pericorese, e que isso quer dizer que Deus é três e é um. Todos esses termos gregos eram usados com outros sentidos em outros contextos, tá? E se você não fizer essa distinção, você vai paganizando a doutrina da Trindade, que inclusive é uma das acusações que os antitrinitarianos fazem em relação à doutrina da Trindade. Mas o que tem que ser resolvido aí não é eliminar a fraseologia grega, é entender que essa fraseologia grega foi desenvolvida porque o texto aponta para um Senhor e chama o Pai, o Filho e o Espírito de Senhor. Então, os primeiros cristãos tinham um vocabulário grego, usaram esse vocabulário grego para formular a sua compreensão a respeito dessa realidade, onde o Senhor é um e é três. O Senhor no sentido máximo, né, do Altíssimo. O Senhor Deus. O Senhor Deus é apresentado como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e é um Deus só. A linguagem filosófica foi usada para definir isso, mas isso não torna esta visão filosófica, que também é uma das fontes de discussão complicada. Assim também as ideias de imortalidade da alma. A Bíblia usa o termo alma, né? Mas inclusive usa ela em termos de morte 1 milhão de vezes. Aí chega o cara, não, mas aqui a Bíblia chama alma, então é uma alma imortal, porque ele pega esse conceito do paganismo, da filosofia grega, mesmo sem saber, porque isso já está imiscuído na tradição cristã, que é também um dos grandes problemas dessa nossa discussão, entendeu? Então aqui as coisas estão ficando um pouquinho mais claras e já me permitem no próximo vídeo avaliar a morte de Deus na morte de Cristo no Evangelho de João. Até lá, se Deus quiser. Ufa, um abraço.